Durante a minha vida inteira, eu fui a representante oficial daquele perfil clássico da pessoa que começa tudo e não termina nada. Comprava look novo, dizia que ia mudar, acordava segunda-feira cheia de promessas e quarta-feira acordava negociando comigo mesma um motivo para não voltar. Só me frustrava e a autoestima ia lá embaixo e colocava a culpa no TDAH. Até que eu cansei de acreditar nessa história. E aí dessa vez eu fiz diferente. Em vez de depender da motivação que sempre me abandonou, eu fui atrás do que a neurociência já sabe há décadas de como o nosso cérebro realmente aprende um hábito. E o que aconteceu nos 40 dias seguintes mudou tudo por aqui. Se procrastinar também é um problema por aí, fica comigo até o fim. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e ali no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa toda sexta-feira sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. Se você é nova por aqui, já se inscreve no canal? Esse daqui é o episódio final da série 40 dias para construir um novo hábito. Eu que nunca consegui manter uma rotina de exercícios físicos na vida, aos 41 anos, com TDAH, depois de 4 episódios depressivos, quase 20 anos tomando antidepressivos, passei os últimos 40 dias tentando construir o hábito da musculação. Se você não acompanhou essa série, os episódios estão na descrição aqui desse vídeo. Foram semanas documentando cada aprendizado, cada percalço, bem vida real. E hoje, depois de 40 dias, eu sento aqui para te contar o que ficou de aprendizado. E olha, são coisas que eu não esperava. Mas antes dos aprendizados, eu preciso te contar como o cérebro funciona quando está tentando criar um novo hábito. Porque se eu tivesse entendido isso antes, teria me culpado menos e teria desistido menos também. A neurociência explica a formação dos hábitos em 4 fundamentos. Primeiro, a automatização. Seu cérebro é uma máquina de poupar energia. Toda vez que você repete uma ação no mesmo contexto, ele cria uma via neural. Chega um ponto em que aquilo vira automático, como escovar os dentes. Você não debate consigo mesma se vai escovar os dentes ou não, você vai lá e simplesmente faz. Segundo, a repetição e não a perfeição. O que consolida um hábito é frequência e não intensidade. Fazer pouco todos os dias fortalece mais essa via neural do que fazer intensamente de vez em quando. É biológico, não é força de vontade. Terceiro, a resistência é prevista. Seu cérebro tem um sistema que dispara diante de qualquer coisa nova que exija esforço. Sabe aquela preguiça que aparece antes do treino? É neuroquímica. Não é um defeito seu. Quarto, o tempo. A capa que envolve os neurônios e torna o sinal mais rápido leva tempo para se formar. Não adianta pressa. O cérebro vai precisar de tempo e tem seu próprio ritmo. Entender que existe um processo mudou tudo para mim, porque eu passei a vida me achando indisciplinada e ninguém nunca tinha me contado que o jogo é neurológico. E aí entra o TDAH. O cérebro com TDAH tem déficit de dopamina na base. A dopamina é o combustível da motivação e da ação. Então, para mim, começar uma coisa nova é excitante, me gera empolgação. Mas seguir na rotina é desmotivador. A minha cabeça busca recompensa imediata. E construir hábito é recompensa atrasada. Eu vivi quase 40 anos alimentando uma identidade que dizia: eu não dou conta de manter nada. E cada vez que eu começava e parava, era um voto que eu dava para essa identidade. Reforçava essa história. Até que uma pergunta começou a martelar aqui dentro. E se isso não for a minha personalidade? E se for um cérebro que ninguém me ensinou a operar? E foi aí que eu parei de tentar consertar a disciplina e comecei a hackear meu próprio sistema. A gente desiste de um hábito novo por um motivo muito específico. A gente confia na motivação. Só que tem uma pegadinha aí. A motivação é um estado emocional. Ela vem e vai. Ela oscila. Hoje você acorda animada para treinar. Amanhã você acorda cansada, com preguiça, com frio ou com cólica menstrual. Se a ação depende da motivação, o hábito morre junto com ela. O que sustenta um hábito de verdade é outra coisa, é a identidade. Quando você ancora o hábito em quem você está se tornando, você para de negociar. Eu não acordo mais e pergunto se eu estou motivada, se eu quero ou não treinar. Eu acordo e me lembro que a mulher que cuida da própria saúde
Ela simplesmente vai lá e treina. E não importa se ela está motivada, importa que isso é parte de quem essa mulher é. Essa virada de chave veio do James Clear no livro Hábitos Atômicos, um livro sensacional que fala sobre hábitos. Se você ainda não leu esse livro, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Ele diz que todo hábito, toda vez que você reforça um hábito, é um voto positivo na pessoa que você está se tornando. Cada repetição é um pequeno tijolo que você está colocando nessa construção. E eu precisei aceitar que a motivação nunca ia me sustentar, mas a identidade sim. Então, o que me sustentou de verdade nesses 40 dias? Primeiro, começar ridiculamente pequeno. E aqui a minha estratégia foi montar treinos de 20 minutos 4 vezes por semana, porque para mim a repetição, os 4 dias eram importantes para eu criar esse hábito realmente, a frequência. E 20 minutos eram treinos tão pequenos que eu não teria argumento para dizer que não tinha tempo. E funcionou. Meu cérebro precisava aprender que aquilo era seguro, que não doía, que era possível e que eu ia conseguir vencer essa fase inicial da resistência, que eram esses 40 dias. Segundo, criar um sistema de suporte. Eu entrei para um grupo de WhatsApp de mulheres que se apoiam a treinar. Montei um plano com um profissional à distância, o Giovanni. Treinei aqui na academia do prédio, um passo da porta do elevador. E olha, sozinha eu teria desistido na primeira semana. Mas quando alguém tá do seu lado e percebe que você sumiu e te manda uma mensagem perguntando: "E aí, como que tá?", isso vai te fortalecendo, sabe? Vai te cercando e vai te munindo. Terceiro, documentar o processo. Cada dia eu registrava. Não era para rede social, era para mim, porque documentar cria um espelho. Você se vê fazendo e se ver fazendo reforça muito mais a identidade do que simplesmente fazer. E fazer o básico bem feito. É isso. Repetir, mesmo que pequeno, ir porque o compromisso está feito, está estabelecido, e acreditar nessa nova identidade, que esse hábito está ancorado nessa pessoa que você está construindo lá na frente. Eu não treinei 40 dias seguidos, meu plano eram 4 treinos de 20 minutos, nem não foram todas as semanas que eu fiz os 4 treinos, tiveram dias que eu falhei, e a diferença é que dessa vez eu não transformei falha em identidade. Perder um dia não significava, olha, eu sou uma pessoa indisciplinada. Significava, amanhã eu posso voltar e seguir a partir daqui. Essa eu acho que foi a virada mais importante, porque antes eu tinha uma régua de tudo ou nada, como se eu não fosse na perfeição, já era. Tinha acabado com tudo e eu realmente me desestimulava e não voltava, porque não tinha sido como planejado, não tinha saído como planejado. Agora eu entendi que um hábito não morre num dia ruim. Ele morre quando você decide não voltar mais. Se você quer construir um novo hábito, aqui está o que eu levaria dessa travessia. Primeiro, ancore esse hábito numa identidade. E aqui eu vou usar o exemplo da musculação, mas pode ser qualquer hábito que você queira construir. Não diga eu quero fazer musculação. Pergunte: quem eu estou me tornando quando eu decido construir esse hábito? Quem eu estou me tornando quando eu decido cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo? Aqui eu não estou treinando, eu não estou fazendo musculação. Eu definitivamente estou construindo a velhinha saudável e porreta que eu decidi ser lá na minha velhice. Segundo, comece menor do que o seu entusiasmo. Um plano ridiculamente pequeno, repetido muitas vezes, vai vencer um plano perfeito abandonado. Terceiro, reduza atritos. Academia no prédio, treinos curtos, um profissional que te apoie. Quanto menos decisões na hora de agir, melhor. Quarto, crie prestações de conta. Documente, conte para alguém, tem alguém que perceba quando você para de aparecer. Quinto, não transforme falha em identidade. Perdeu um dia, não perdeu tudo. Volte na próxima oportunidade possível. Sexto, não aumente a dificuldade cedo demais. Primeiro, ensine o seu cérebro que aquilo agora faz parte da sua vida. Depois você aprimora. Mas a minha maior conclusão depois desses 40 dias não é sobre musculação, é sobre identidade. Cada vez que eu treino, eu não estou fortalecendo apenas um músculo físico. Eu estou fortalecendo um músculo mental. Eu estou dando um voto
para a mulher que cuida da própria saúde. Cada vez que eu volto depois de uma falha, eu estou dando um voto para a pessoa que não precisa ser perfeita para continuar. Cada vez que eu compro um compromisso comigo mesma, eu estou colocando um tijolo na construção de quem eu quero ser. Hábitos constroem identidade. Mas aí surge uma pergunta anterior a tudo isso, e talvez a mais importante de toda essa série. Como saber qual mulher eu quero construir? Como saber se eu estou caminhando na direção certa ou se eu estou repetindo padrões que já não cabem mais em mim? E é aqui que eu preciso falar algo que a gente sempre fala aqui no canal: a pausa. Porque não adianta encher a vida de hábitos e metas sem parar para perceber quem é que está escolhendo tudo isso. A pausa é onde eu me escuto, onde eu percebo o que ainda faz sentido e o que já não serve mais, onde eu enxergo o que pertence a versões antigas de mim e o que eu preciso preservar. Sem pausa, a gente constrói hábitos no piloto automático. Com pausa, a gente constrói hábitos com direção e hábitos que fazem sentido, que ressoam com a nossa essência. E o Ritual Entre Ciclos atravessou essa série junto comigo. E ele é exatamente isso. Um convite para pausar. Um espaço simples de 3 etapas, mas extremamente profundamente transformador. Onde você olha para a sua vida, para o que está funcionando, para o que está custando caro demais e decide com consciência o que entra no próximo ciclo. Não é sobre metas impossíveis, é escolher com consciência a mulher que você está se tornando todos os dias. Hoje ele é um aplicativo prático na palma da sua mão. E na data da publicação desse vídeo, ele está por R$ 35. Não sei por quanto tempo estará por esse valor, então aproveite. Um hábito não deve ser só mais uma tarefa na sua agenda. Ele precisa estar ancorado em algo maior, uma identidade, uma direção, uma escolha. E nenhuma escolha consciente acontece sem uma pausa antes. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha com mais alguém que está nessa luta, nessa tentativa de construir algo novo, mas não consegue parar de procrastinar. Eu vou adorar conversar mais com você. Um beijo. Até breve.